Trata-se de um imenso passo à frente com relação à simplicidade e singularidade da forma originária do valor. O caráter social do intercâmbio de mercadorias cria, já aqui, generalizações superiores e mais explicitadas, produz uma forma do valor mais universal, precisamente a particular. Ela tem, porém, ao mesmo tempo, uma grande imperfeição, a má infinitude, para usar uma expressão de Hegel. Marx define esta etapa do desenvolvimento do seguinte modo, abre aspas, dado que uma forma natural de todo gênero singular de mercadorias é aqui uma forma particular de equivalente ao lado de inumeráveis outras formas particulares de equivalente, existem, em geral, apenas formas limitadas de equivalente que se excluem reciprocamente. Do mesmo modo, o gênero de trabalho dominado, concreto, útil, contido em todo equivalente particular de mercadorias, é apenas uma forma de manifestação particular do trabalho humano. Particular, portanto, não completa. Fecha aspas. Apenas a superação desta má infinitude, que se dá com a desaparição da série infinita de equivalentes, graças à qual uma mercadoria determinada se apresenta como equivalente de todas as mercadorias, produz a forma universal do valor. Naturalmente, esta extrema generalização, esta elevação da forma do valor ao grau de autêntica universalidade, não é um produto do pensamento econômico. Este não é senão o reflexo daquilo que ocorreu realmente no curso do desenvolvimento histórico da economia. Abre aspas. A forma desenvolvida do valor, diz Marx, apresenta-se de fato pela primeira vez quando um produto de trabalho, por exemplo, o gado, é trocado por outras diferentes mercadorias, não de modo excepcional, mas habitualmente. Fecha aspas. O pensamento humano só pode efetivar uma verdadeira generalização na economia quando reflete adequadamente o que foi produzido pelo desenvolvimento histórico-social. Em nosso caso, vemos como explicitação da forma do valor, devido ao desenvolvimento econômico real, eleva-se, na realidade objetiva, da singularidade à universalidade através da particularidade. É muito interessante, portanto, o fato de que Lenin, analisando a doutrina do silogismo de Hegel, e as relações entre singular, particular e universal, refira-se precisamente a este ponto de O Capital, abre aspas, imitação de Hegel por Marx no primeiro capítulo, fecha aspas. E, logo após, acrescenta este aforismo, abre aspas, não se pode compreender perfeitamente o Capital de Marx, notadamente o primeiro capítulo, se não se estudou a fundo e se não se compreendeu toda a lógica de Hegel. Por isso, meio século depois, nenhum marxista compreendeu Marx, fecha aspas. As considerações subsequentes de Lenin indicam, muito claramente, que ele tem em mente precisamente aquele ponto de Marx que estudamos como sendo metodologicamente decisivo. E Hegel realmente demonstrou que as formas e as leis lógicas não são invólucro vazio, mas sim o reflexo do mundo objetivo. Ou antes, não o demonstrou, mas o adivinhou genialmente, fecha aspas. Lenin sublinha, portanto, com a máxima energia, este aspecto da utilização crítica que Marx fez da herança de Hegel. Nunca se lamentará suficientemente o fato de que tivesse sido impossível a Marx realizar o plano de extrair o núcleo racional da lógica de Hegel. Aquilo que presentemente estamos sublinhando, captando passo a passo em suas obras econômicas, estaria em nossa frente com inequívoca clareza. Lenin certamente expressou-se muito frequentemente sobre este problema, sobretudo em seus extratos filosóficos. Mas uma tomada de posição direta e absolutamente clara sobre nosso problema somente a encontraremos na Dialética da Natureza de Engels, onde este fornece uma detalhada interpretação materialista da doutrina hegeliana do juízo. Nossa exposição parte da posição dos clássicos do marxismo sobre a relação entre lógica e história. Nossa análise de Marx já indicou de que modo ele concebeu essa conexão, mas Engels fornece uma síntese palpável dos seus princípios em sua recensão à contribuição à crítica da economia política. Abre aspas. O único método indicado era o lógico, mas este não é, na realidade, senão o método histórico, despojado apenas de sua forma histórica e das contingências perturbadoras. Ali onde começa a história, deve começar também a cadeia do pensamento, e o desenvolvimento ulterior desta não será mais do que a imagem reflexa, em forma abstrata e teoricamente consequente, da trajetória histórica. Uma imagem reflexa corrigida, mas corrigida de acordo com as leis que fornece a própria trajetória histórica.
e assim cada fator pode ser estudado no ponto de desenvolvimento em que atingiu sua plena maturidade, na sua forma clássica, fecha aspas. Se, na obra de Marx, a explicitação histórica das categorias econômicas é sintetizada logicamente no modo definido por Engels, no trecho citado da Dialética da Natureza, Engels percorre, visto do exterior, o caminho inverso. Ele cita, corrigindo e uniformizando, um breve extrato da teoria do juízo de Hegel, a fim de descobrir, na subsequente interpretação, o desenvolvimento histórico que está na base da sucessão das formas de juízo em Hegel, de um ponto de vista de princípio realmente histórico. Engels opera esta simplificação e correção do decurso histórico, deixando de parte simplesmente todas as passagens artificiosas, etc., de Hegel, e fazendo ver, na série ordenada das formas do juízo, a ação de um irresistível impulso no desenvolvimento do pensamento humano, que vai do singular ao universal através do particular. Este impulso está presente no pensamento humano, concebido historicamente como desenvolvimento do pensamento da humanidade, mas somente porque nele se refletem as leis de movimento da natureza e da sociedade no nível de consciência que se pode alcançar em cada estágio. Portanto, Engels também fornece uma imagem correta do desenvolvimento do conhecimento humano, que tende a uma síntese fundada em leis dos fenômenos naturais. Engels mostra que a invenção do fogo corresponde, segundo a sua íntima estrutura, ao núcleo racional do juízo singular de Hegel. São necessários muitos milênios para que possa surgir o juízo, abre aspas, o atrito é uma fonte de calor, um juízo do ser, é precisamente positivo, fecha aspas. E seria novamente, ainda que incomparavelmente mais breve do que o anterior, para que um juízo da reflexão, etapa da particularidade, pudesse se tornar patrimônio prático e teórico dos homens, isto é, o juízo, abre aspas, todo movimento mecânico pode se transformar em calor por meio do atrito, fecha aspas. Engel resume o desenvolvimento ulterior do seguinte modo, abre aspas, mas agora se marchava celeremente. Apenas 3 anos mais tarde, pôde Mayer, pelo menos em substância, elevar o juízo da reflexão ao nível no qual era contemporaneamente válido. Toda forma de movimento, dadas certas condições determinadas em cada caso, pode, ou melhor, é obrigada a transformar-se, direta ou indiretamente, em qualquer outra forma de movimento. Juízo do conceito é precisamente apodítico, forma suprema do juízo em geral. Fecha aspas. Naturalmente, Engels não se contenta em aduzir esses exemplos persuasivos para ilustrar a sua inversão materialista da teoria hegeliana do juízo e do movimento do singular ao universal através do particular. Vê claramente as consequências lógicas das suas considerações sobre a história da ciência. Abre aspas. Podemos conceber o primeiro juízo como juízo singular. Registra-se o fato singular, o fato de que o atrito gera calor. O segundo juízo como particular, uma particular forma de movimento. A mecânica mostrou a propriedade de transformar-se em particulares circunstâncias, por atrito, em uma outra particular forma de movimento, o calor. O terceiro juízo é universal. Toda forma de movimento revela-se apta, aliás, obrigada, a se transformar em qualquer outra forma de movimento. Fecha aspas. Engel declara em diversas ocasiões ver aqui a linha fundamental do movimento do pensamento dialético. Queremos nos limitar a um só exemplo. Abre aspas. De fato, todo conhecimento efetivo, completo, consiste apenas no seguinte, que nós, com o pensamento, elevamos o singular da singularidade à particularidade, e desta à universalidade, que nós reencontramos e estabelecemos o infinito no infinito, o eterno no caduco. A forma da universalidade, porém, é forma fechada em si, isto é, infinitude. É a síntese dos muitos finitos do infinito. Fecha aspas. Tanto a dedução dialética da forma do valor em Marx, quanto a interpretação da teoria hegeliana do juízo em Engels indicam, na realidade e na sua consciência aproximativamente adequada, um movimento irresistível, uma aspiração progressiva que conduz do puramente singular ao universal através do particular. Se considera unilateralmente ou de um modo puramente formal este movimento, chega-se necessariamente a falsos resultados, que se pense na divinização da universalidade nos idealistas, criticada por Lenin. Por certo, todas as categorias têm no materialismo dialético uma fisionomia inteiramente diversa da que tem no idealismo.
Não apenas porque nele todos os conceitos e processos mentais têm o seu ponto de partida na realidade objetiva, independentemente da consciência, na natureza e na sociedade, mas também, por consequência, pela substância lógica. A universalidade, sobretudo, não é jamais um ponto de chegada autônomo do pensamento. Marx, na introdução teórica, por nós frequentemente citada, a primeira redação de sua obra econômica fala de dois caminhos que o conhecimento humano deve percorrer, isto é, da realidade concreta dos fenômenos singulares às mais altas abstrações, e dessas novamente à realidade concreta, a qual, com a ajuda das abstrações, pode agora ser compreendida de um modo cada vez mais aproximativamente exato. Aqui é preciso sublinhar, sobretudo para as nossas considerações, precisamente o caráter aproximativo da ciência. De fato, o processo desta aproximação é essencialmente ligado à dialética de particular e universal. O processo do conhecimento transforma ininterruptamente leis que, até aquele momento, valiam como as mais altas universalidades em particulares modos de apresentação de uma universalidade superior, cuja concretização conduz muito frequentemente, ao mesmo tempo, à descoberta de novas formas da particularidade como mais próximas determinações, limitações e especificações da nova universalidade tornada mais concreta. Esta última, portanto, no materialismo dialético, não pode jamais fixar-se como coroamento definitivo do conhecimento, como ocorreu mesmo em dialéticos do nível de Aristóteles e Hegel, mas exprime sempre uma aproximação, mais alto grau de generalização obtido em cada etapa da evolução. Assim, a concepção dialético-materialista da universalidade destrói qualquer espécie de mistificação, de fetichização desta categoria, que emerge continuamente, sobretudo nos sistemas idealistas objetivos. Esta superação de qualquer enrijecimento deriva da união do caráter de reflexo que tem o pensamento com a consequente realização de sua essência como processo. Deste modo, a dialética materialista supera tanto a gnoseologia do materialismo mecanicista, cujo principal defeito reside, segundo Lenin, abre aspas, na incapacidade de aplicar a dialética à teoria das imagens, ao processo e ao desenvolvimento do conhecimento, fecha aspas. Quanto ao idealismo dialético, que em Hegel, todavia, capta o ser processo do pensamento, mas que, já que Hegel desconhece e não pode aplicar a teoria do reflexo, termina necessariamente em uma mistificação da universalidade. A dialética materialista, ao contrário, na medida em que realiza e desenvolve a aproximação à realidade objetiva conjuntamente ao caráter processual do pensamento, como meio para esta aproximação, pode compreender a universalidade em uma contínua tensão com a singularidade, em uma contínua conversão em particularidade e vice-versa. Assim, a concreticidade do conceito universal é purificada de qualquer mistificação, é concebida como o veículo mais importante para conhecer e dominar a realidade objetiva. Engels formulou de modo sugestivo este caráter da universalidade concreta, abre aspas, abstrato e concreto. A lei geral da modificação de forma do movimento é muito mais concreta do que qualquer exemplo singular concreto dela. Fecha aspas. Quanto mais autêntica e profundamente os nexos da realidade, suas leis e contradições vierem concebidos, de um modo aproximativamente adequado, sob a forma da universalidade, de um modo tanto mais concreto, dúctil e exato, poderá ser compreendido também o singular. A imensa superioridade do marxismo-leninismo sobre qualquer outra teoria burguesa se baseia, entre outras coisas não mais importantes, sobre esta ininterrupta utilização das leis da unidade dialética e do caráter contraditório na relação de singularidade, particularidade e universalidade. Quem estuda as grandes análises históricas dos clássicos do marxismo-leninismo, suas explicações teóricas de etapas decisivas, de reviravoltas históricas, encontrará sempre a elaboração e a aplicação dessa dialética. A análise mais profunda e refinada, que leva em conta todos os traços irrepetíveis da singularidade de uma situação política, social e econômica, é ligada inseparavelmente, nos clássicos do marxismo-leninismo, à descoberta e aplicação das leis mais universais do desenvolvimento histórico. Basta pensar na exigência, continuamente colocada por Lenin, de analisar concretamente situações concretas. Se consideram mais de perto essas análises dos clássicos do marxismo, tem-se sempre a impressão de que a unicidade, a singularidade de uma determinada situação pode ser elevada à clareza teórica e tornar-se assim utilizável praticamente,
tão somente quando se indica como as leis universais se especificam ao particular no caso em questão, de tal modo que esta situação característica, que por princípio jamais repete nesta mesma forma, pode ser compreendida na relação total recíproca de leis conhecidas, universais e particulares. Assim também no que toca à singularidade, tão somente o materialismo dialético está em condições de determinar exatamente os nexos. Para o idealismo e o materialismo sensualista, nascem no conhecimento da singularidade os mesmos problemas insolúveis que nascem no da universalidade, sobretudo porque o momento da aproximação é negligenciado ou mesmo desaparece, isto é, se o singular é concebido isoladamente, dissolve-se a sua correlação dialética complexa com o particular e universal. Os dois aspectos dessa falsa concepção são claramente visíveis na crítica de Feuerbach a Hegel. Hegel indaga na fenomenologia o aqui, o agora, o isto, colocando o problema da relação dialética do singular com o universal. O correto em sua tentativa está no fato de que pretende indicar que sem tais relações é impossível um conhecimento do singular, mas já na expressão linguística extremamente simplificada está contida certa generalização. Este justo intento, porém, é imediatamente deformado idealisticamente. De fato, do necessário estar presente na universalidade, na mais simples expressão linguística, ele deduz que o singular é o não verdadeiro, o não racional, o que é puramente opinado, em antítese ao pensamento. IGL. Fecha aspas. Em sua crítica da filosofia de Hegel, Feuerbach protesta com inteira razão contra este envelhecimento da singularidade. Sublinha o idealismo de Hegel, notadamente quando este interpreta o caráter fugitivo do singular como um grau inferior da realidade. Hegel diz, por exemplo, de uma árvore que aparece como aqui, que basta voltar-lhe as costas para fazer desaparecer essa verdade. Nessa polêmica, o idealista objetivo Hegel recai no idealismo subjetivo. Com justeza, do ponto de vista do materialismo, Feuerbach objeta, sim, abre aspas, sim, evidentemente, na fenomenologia, onde meia volta não custa mais do que uma pequena palavra, mas, na realidade, onde eu devo girar meu pesado corpo, o aqui se revela a mim, mesmo atrás de minhas costas, como dotado de uma existência bastante real. A árvore limita minhas costas, ela me expulsa do lugar que já ocupa. Fecha aspas. Ele tem ainda razão ao dizer que, abre aspas, a linguagem aqui nada tem a ver com a coisa, fecha aspas. De fato, trata-se, em primeiro lugar, da realidade da singularidade, refletida com os sentidos, e só posteriormente do modo justo de pensá-la. Mas, mesmo assim, o conhecimento da singularidade não é de modo algum resolvido. Hegel fez desaparecer idealisticamente o ser do singular, ao passo que Feuerbach limitou-se de modo sensualista à sua imediaticidade. A aproximação dialética no conhecimento da singularidade não pode ocorrer separadamente das suas múltiplas relações com a particularidade e com a universalidade. Essas já estão, em si, contidas no dado imediatamente sensível de cada singular, e a realidade e a essência deste só podem ser exatamente compreendidas quando essas mediações, as relativas particularidades e universalidades, ocultas na imediaticidade, forem postas à luz. Quando, contra as Robsonadas, Marx sublinha que o homem é um animal, abre aspas, que só na sociedade consegue se isolar, fecha aspas, caracteriza precisamente aquela base do ser social que indica o modo de tal conhecimento da singularidade, o modo pelo qual se realizam praticamente as tentativas de aproximação mental à singularidade como singularidade varia extraordinariamente, de acordo com os objetivos concretos do conhecimento. O grau alcançado depende do nível da ciência em questão. Na estatística, por exemplo, o singular é um número cuja qualidade é, em larga medida, anulada. Na medicina, busca-se de um máximo de aproximação precisamente ao singular determinado, do modo mais exato possível. É claro que esta aproximação ao singular, enquanto tal, pressupõe o conhecimento mais desenvolvido possível das relativas universalidades e particularidades. Ou seja, o singular, precisamente como singular, é conhecido tão mais seguramente e de um modo tão mais conforme a verdade, diagnóstico exato na medicina, quanto mais rica e profundamente forem iluminadas as suas mediações com o universal e o particular.
Existem casos, evidentemente, em que o conhecimento do singular é possível e suficiente através de características isoladas, puramente abstratas. Em tais casos, todavia, trata-se, todavia, na maioria das vezes, mais de um reconhecimento, no sentido da identificação, do que de um conhecimento. Que se pense na função das impressões digitais na criminologia, onde o caráter abstrato da singularidade isolada aparece do modo mais evidente possível. Mas é claro que, embora a impressão digital permita uma segura identificação, ela produz tão somente o início de um conhecimento em sentido criminológico. Ela mesma, por seu turno, pressupõe um complicado sistema de mediações, de universalidade e de particularidade. Em geral, tem-se a ideia, tão difundida quanto errônea, de que a exigência hegeliana da verdade concreta referir-se-ia apenas ao universal, e que existiria apenas universalidade concreta e abstrata. A verdade, ao contrário, é que a antítese de concreto e abstrato se faz sentir na aplicação das categorias da particularidade e da singularidade, do mesmo modo que na universalidade. Que tudo isto seja válido também para a singularidade demonstrado no período do domínio do positivismo, pelo método aplicado na história da arte por Lermoliev Morelli. Ele pretendia obter um método positivo para determinar a paternidade das obras, empregando como sinal distintivo as impressões digitais. Este método de abstrata singularidade, bastante problemático, desapareceu quase imediatamente após ter sido suscitado com algum estrépito. Após ter suscitado algum estrépito. Sobre isto, deve-se observar que essas tendências agem espontaneamente também no pensamento cotidiano pré-científico. Que se recorde, por exemplo, o jovem Gore, que ele se entrega desde cedo a observar os traços típicos dos homens nos homens que encontra, compara-os entre si, ordena-os em um sistema a fim de melhor poder conhecer, através dessa via indireta, os homens singulares como individualidades. Naturalmente, jamais é possível captar sem resíduos o singular como ponto de cruzamento, de combinação das particularidades e das universalidades, e menos ainda deduzi-lo simplesmente delas. Permanece sempre um resíduo que não é nem dedutível nem subsumível. Todavia, este resíduo assume em medida cada vez menor a característica de um caso bruto e insuperável diante do que já foi conhecido, na medida em que mais a fundo e mais exatamente as particularidades e singularidades mediadoras mencionadas forem conhecidas. Engels analisa com justeza a questão, referindo-se aos chamados grandes homens da história, abre aspas, e aqui surgem os chamados grandes homens. O fato de que surja um deles, precisamente este, no momento dado em um dado país, constitui naturalmente puro acaso. Se, porém, o suprimirmos, far-se-á sentir a necessidade de substituí-lo e surgirá um substituto. Será pior ou melhor, mas acabará por surgir mais cedo ou mais tarde. Foi um acaso que coubesse precisamente ao corso Napoleão o papel de ditador militar, exigido pela República Francesa, esgotado por sua própria guerra. Mas, caso não tivesse existido um Napoleão, outro teria vindo a ocupar seu posto. É o que nos demonstra o fato de que, sempre que foi necessário um homem, fosse ele César, Augusto, Cromwell, este homem surgiu. Fecha aspas. Com isso, Engels não nega absolutamente a possibilidade e a necessidade de que o historiador analise e conheça os traços puramente pessoais de Napoleão ou de Cromwell, o singular. Ele indica, porém, que tais traços só podem ser cientificamente compreendidos quando esclarecendo as universalidades e particularidades históricos-sociais que sobre eles atuam. É delineado o espaço histórico no qual o que é especificamente pessoal ou singular pode se tornar concretamente eficaz. Neste ponto, porém, deve-se manter firmemente estabelecido o sentido dialético da casualidade, a sua contínua conversão em necessidade, já que, de outro modo, tudo que não é simplesmente dedutível e subsumível transforma-se irremediavelmente em irracionalismo, em algo que só se pode compreender intuitivamente. Kant já fora levado a isso na crítica do juízo. Esta tendência se reforça e se torna propósito consciente na posterior filosofia burguesa. Por isso, Lenin sublinha energicamente na lógica de Aristóteles a unidade dialética e a conexão contraditória de singular e universal. Abre aspas.
Começando com uma locução qualquer, das mais simples, correntes e de maior emprego, etc., as folhas da árvore já estão verdes. Ivan é um homem. Jushka é um cachorro, etc. Já aqui, como Hegel assinalava genialmente, a dialética, o singular é universal. Desta forma, os opostos, o singular é o oposto do universal, são idênticos. O singular não existe senão em sua relação com o universal. O singular ou universal só existe no singular, através do singular. Todo singular é, de um modo ou de outro, universal. Todo universal é partícula ou aspecto ou essência singular. Todo universal abarca apenas de modo aproximado todos os objetos singulares. Todo singular faz parte incompletamente do universal, etc. Todo singular está ligado, por meio de milhares de transições, aos singulares de um outro gênero, objetos, fenômenos, processos, etc. Já aqui há elementos germes do conceito da necessidade, da relação objetiva da natureza, etc. O casual e o necessário, o fenômeno e a essência já se encontram aqui. Fecha aspas. Apenas o conhecimento destes nexos permite descer das leis universais aos casos singulares e, por outro lado, estabelecer no singular a atividade específica das leis universais. Enquanto o pensamento burguês oscila aqui e ali entre um empirismo grosseiro que, sobretudo hoje, se transforma em racionalismo, e um vazio apriorismo formalista, a dialética materialista restabelece conceitualmente, aperfeiçoando-a continuamente, a inseparável ligação existente na realidade entre universalidade e a singularidade. O movimento dialético da realidade, tal como se reflete no pensamento humano, é assim um incontrolável impulso do singular para o universal, e deste novamente para aquele. Naturalmente, existem silogismos nos quais o particular não é a mediação, mas sim o ponto de partida ou a conclusão. Isto em nada modifica, porém, a linha essencial principal, por nós estabelecida do reflexo científico da realidade. Na vida cotidiana, é compreensível que existem operações mentais ligadas estreitamente com a prática, que a preparam ou que dela tiram conclusões, nas quais o particular tem uma função de resultado conclusivo. A este respeito, todavia, deve-se observar que a nítida e precisa distinção, que, por certo, não exclui passagens e conversões dialéticas entre universalidade e particularidade, por um lado, bem como entre singularidade e particularidade, por outro, é originariamente pouco desenvolvida no modo de pensar da cotidianidade. O particular se confunde em sua determinação e delimitação, ora com o universal, ora com o singular. Por isso, a construção conceitual científica e filosófica, os extremos, são desenvolvidos antes do que os meios mediadores. Naturalmente, a diferenciação no pensamento científico tem, por sua vez, consequências diferenciadoras sobre o pensamento cotidiano, também no que diz respeito ao particular. Seria ridículo negar a importância e a presença do particular como resultado no reflexo científico da realidade. Isso não significa, todavia, que a linha principal do reflexo científico deixe de se mover na direção por nós indicada. Trata-se aqui de alguma coisa mais compreensiva do que a doutrina do silogismo, na qual singulares silogismos e cadeias de silogismos, singulares pesquisas, etc., podem muito bem figurar como mediações. Sem essa tensão dos polos, constantemente em ato, sem a constante conversão dialética recíproca das determinações dos membros intermediários que têm função mediadora, sem esta união dos próprios polos, tão rica em contradições, não pode existir uma autêntica e verdadeira aproximação à compreensão adequada da realidade, nenhuma ação guiada corretamente pela teoria. Daí decorre, igualmente, a relação dialética entre teoria e prática. Por um lado, a estrutura elementar desses nexos apresenta-se muito antes na prática, é aí aplicada muito antes de ser compreendida e formulada adequadamente na teoria. Mesmo o idealista atua na vida prática cotidiana quase sempre como se fosse um materialista. Isto é, ele deve necessariamente reagir à realidade como algo independentemente de sua consciência. Por exemplo, se ele atravessa a rua, não atua como se os automóveis fossem apenas suas representações mentais. E também quem pensa de modo metafísico na vida cotidiana aplica instintivamente conexões categoriais cuja formulação teórica ele rechaçaria, em teoria, como sendo absurda confusão. Por exemplo, não admite que a quantidade se converta em realidade, em qualidade.
mas não lhe é indiferente comer frutas maduras ou verdes. Todavia, enquanto este materialismo espontâneo, esta espontânea dialética, sem cuja aplicação prática nenhum homem poderia viver, permanecerem espontâneos e inconscientes, sua aplicação será necessariamente fragmentária e casual. É isso em medida tanto maior quanto menos a praxis se dirigir aos objetos, às relações e aos nexos imediatos da vida cotidiana. Nesses casos, os preconceitos teóricos mecanicistas e idealistas podem ter uma influência extremamente desfavorável sobre a prática. Por isso, o fato de que a dialética materialista, com o seu método, leve à consciência a exata relação dos homens com a realidade objetiva, não refuta em nada a constatação de que apenas com ela tornou-se possível uma ciência autêntica, uma direção teórica correta da praxis. O levar à consciência não significa apenas estender o campo do saber a casos inumeráveis, nos quais a espontaneidade necessariamente fracassa de modo completo. Mas também, mesmo onde ciência e espontaneidade parecem coincidir, não se trata de um aprofundamento meramente quantitativo. A possibilidade de descobrir com exatidão todas as determinações de uma situação, mesmo as mais remotas, é um salto qualitativo com a relação ao comportamento da espontaneidade ou da falsa consciência. O movimento do singular ao universal e vice-versa é sempre mediatizado pelo particular, é um membro intermediário real, tanto na realidade objetiva quanto no pensamento que a reflete de um modo aproximativamente adequado. Trata-se, porém, de um membro intermediário com características bastante específicas. Hegel, que frequentemente atribuiu ao termo médio do silogismo um setor exagerado, mistificando, razão pela qual, como vimos, foi energicamente criticado pelo jovem Marx, tem de vez em quando uma intuição do caráter do meio mediador, ou particular, isto é, vê que a estrutura triádica dominante na lógica, inclusive na sua, poderia facilmente transformar-se em um esquematismo formal, e vê também que, a uma exata análise das várias formas do silogismo, não deriva uma estrutura de 3 membros, mas sim de 4, já que no fim é necessário aceitar uma dupla negação na mediação. No que diz respeito à negação em relação com o nosso problema, reportamos-nos novamente à famosa máxima de Spinoza sobre a determinação. Acreditamos que, independentemente da doutrina do silogismo, que não pretendemos examinar aqui, as observações de Hegel contêm uma justa exigência, notadamente que se concebe a quadruplicidade da estrutura tão pouco formalmente quanto aqui Hegel concebe a triplicidade. Ou seja, também na repartição em 4 membros deve-se ver apenas uma simples tendência, não algo conclusivo. É errado querer limitar numericamente o termo médio mediador. Voltaremos em breve a esta questão. Todavia, o fato de que a tríade se tenha tornado formalmente dominante não é casual, já que início, meio e conclusão descrevem a estrutura formal necessária de qualquer operação mental. Neste ponto, porém, é necessário recordar que a relação de forma e conteúdo é uma relação mais próxima e mais convergente no início e na conclusão do que no meio. Este último, só formalmente, em certos casos singulares, possui um caráter que pode ser fixado em determinado ponto. Ele é uma expressão complexiva e sintética de todo o conjunto de determinações que mediatizam reciprocamente o início e a conclusão. De nossas precedentes considerações, resulta já claramente que também início e conclusão, universalidade e singularidade, de modo algum, são pontos firmes no sentido estrito da palavra, que o desenvolvimento do pensamento e dos conhecimentos tem precisamente a tendência de transferi-lo cada vez mais. Todavia, se considerarmos corretamente o movimento dialético do universal ao singular e vice-versa, devemos observar que o meio mediador, a particularidade, pode menos ainda ser ponto firme, um membro determinado, e tampouco dois pontos ou 2 membros intermediários, como diz Hegel, criticando o formalismo da triplicidade, mas sim, em certa medida, um inteiro campo de mediações, um campo concreto e real que, segundo o objeto ou a finalidade do conhecimento, revela-se maior ou menor. O aperfeiçoamento do conhecimento pode alargar este campo, inserindo na conexão momentos
dos quais precedentemente se ignorava que função possuíam na relação entre uma determinada singularidade e uma determinada universalidade. E pode também diminuí-lo na medida em que uma série de determinações mediadoras, que até um dado momento eram concebidas como independentes uma da outra e autônomas, são agora subordináveis a uma única determinação. Não é um acaso, por certo, que a questão acima sublinhada a respeito da tríade hegeliana surge em primeiro plano precisamente no tratamento marxista da lógica. Bela Fogarazzi a propõe, sem colocá-la em relação com o nosso problema do particular, como a questão do polissilogismo. E, sobre a base de um vasto material bem escolhido, bem agrupado, mostra que ela desempenha um papel importante precisamente nos clássicos do marxismo-leninismo, que pertence àqueles importantes progressos mercê dos quais o desenvolvimento e a aplicação científica da teoria do reflexo vão além dos estágios iniciais do pensamento lógico, necessariamente mais limitados do ponto de vista formal. Fogarazzi diz, abre aspas, a relação de premissa e conclusão, o silogismo como proposição, como juízo, obtido por proposições por juízos. Este é o núcleo duradouro da teoria aristotélica. Todavia, as figuras esquemáticas da silogística, por si sós, não estão aptas a reproduzir o andamento complicado daqueles silogismos que abarcam e formulam grandes descobertas científicas. Isso não significa que eles sejam, enquanto esquemas do reflexo mental de nexos com caráter elementar, falsos ou destituídos de sentido. Pelo contrário, são os instrumentos, os utensílios elementares do pensamento. Mas a diferença entre as formas elementares e as deduções científicas, que concentram complicados processos mentais, não é menor do que aquela que existe entre os instrumentos de trabalho do homem primitivo, os seus primeiros utensílios, e as gigantescas máquinas da grande indústria moderna. Nas considerações anteriores, fecha aspas, nas considerações anteriores, Fogarazzi apela com razão ao modo pelo qual Stalin resume sinteticamente a teoria leniniana do imperialismo e da revolução proletária. Stalin estabelece três linhas diretrizes no pensamento de Lenin, cada uma examinando um vasto complexo de novos fatos do período imperialista na base de suas leis e conclusões, e resume desta forma os resultados. Abre aspas, Lenin sintetiza todas as conclusões numa conclusão mais geral. O imperialismo é o prelúdio da Revolução Socialista. Fecha aspas. Tampouco é um acaso que Stalin fale aqui, por Lenin, de conclusão mais geral, como coroamento de todo o edifício. Este caráter mais geral torna-se ainda mais evidente se nós voltarmos diretamente para a estrutura e para o método do imperialismo de Lenin. Esta obra contém toda uma série de pesquisas, cada uma voltada para o esclarecimento de um novo aspecto particular do imperialismo em suas características específicas, domínio dos monopólios, capital financeiro, parasitismo, divisão do mundo colonial, etc. Essas pesquisas, estreitamente ligadas entre si, desembocam na conclusão de que o imperialismo pode ser claramente definido como a fase superior do capitalismo. Surge assim precisamente graças ao aprofundamento dos novos aspectos particulares do imperialismo, uma concepção do capitalismo que alarga e aprofunda o seu conceito, elevando-o a um nível superior da universalidade. A cuidadosa análise do particular é apenas um meio para alcançar este grau superior de universalidade. A discussão com Bukharin sobre o programa do partido em 1919 mostra a importância que Lenin atribuía a este aspecto metodológico, ao mesmo tempo conteudístico, para uma exata compreensão do imperialismo. Bukharin queria omitir precisamente a velha definição do capitalismo, a de 1903, e como ponto de partida para o socialismo, limitar-se a uma caracterização do imperialismo. Para o nosso problema atual, é mais importante, ou mais importante, na crítica demolidora de Lenin, é a que ele insiste em ampliar a universalidade do capitalismo, capitalismo pré-imperialista mais imperialismo, não permitindo que os traços particulares do imperialismo, momentos particulares no seio do capitalismo, sejam deformados a ponto de se tornarem universalidades existentes ao lado do capitalismo. O fundamento econômico e as consequências políticas dessa discussão estão fora do âmbito do problema que tratamos presentemente. Interessa-nos tão somente estabelecer que Lenin se recusa a transformar momentos particulares, ainda que muito importantes, de um complexo unitário, cujo conhecimento forneceu uma universalidade superior
até então não precisada, em um novo conceito universal que tornaria inadmissivelmente autônomo um setor parcial. Lenin apresenta essa real unidade dialética no capitalismo concebido mais amplamente, demonstrando não apenas que, por exemplo, os monopólios, ao contrário do que pensavam os oportunistas, não superam a concorrência, mas somente a modificam ou mesmo a aguçam, como também que a subversão revolucionária do imperialismo não destrói, em primeiro plano e por toda parte, o velho capitalismo que está em sua base, abre aspas. Mas eu afirmo que não é bem assim. O capitalismo, por nós descrito em 1903, continua a existir ainda em 1919, na República Proletária Soviética, precisamente por causa da decomposição do imperialismo em seguida sua falência, fecha aspas. Além da própria pesquisa, vemos como o campo do particular abarca aqui todo um mundo, um inteiro período de desenvolvimento, do qual somente a integridade cria a base para ampliar o conceito universal mais compreensivo, fundando. É claro, portanto, que o particular não é simplesmente um membro pontual da mediação em uma tríade, mas sim uma espécie de campo de mediação no sentido do universal e, em casos particulares, do singular. Seria certamente equivocado extrair dessas considerações a conclusão de que o particular é uma amorfa e inarticulada faixa de ligação entre o universal e o singular. Como já dissemos, as coisas não são assim. O âmbito da mediação de que falamos acima é naturalmente articulado. Cada etapa que o conhecimento alcança em tal âmbito pode, também aqui, é claro, apenas de um modo aproximado, ser claramente determinada e fixada, do mesmo modo que podem ser determinadas e fixadas a universalidade e a singularidade. O fato de que, em muitos casos, deva-se fixar uma inteira cadeia de membros particulares da mediação, a fim de ligar corretamente entre si a universalidade e a singularidade de modo algum, implica um caráter amorfo da particularidade. Ademais, a própria linguagem que nos indica que se trata aqui de uma determinação menos unívoca do que a de universal e singular, enquanto estes termos têm já, do ponto de vista da linguagem, um significado bastante preciso, a expressão particularidade pode querer dizer muitas coisas. Ela designa tanto o que impressiona, o que salta à vista, o que se destaca em sentido positivo ou negativo, como o que é específico. Ela é usada, notadamente em filosofia, como sinônimo de determinado, etc. Esta oscilação do significado linguístico não é casual, mas tampouco ele indica um amorfismo fugidio. Refere-se apenas ao caráter posicional da particularidade, isto é, ao fato de que ela, com relação ao singular, representa uma universalidade relativa e, com relação ao universal, uma singularidade relativa. Como sempre, também aqui, esta relatividade posicional não deve ser concebida como algo estático, mas sim como um processo. A própria conversão, por nós assinalada, deste termo médio em um dos extremos já implica este caráter processual. Não ocorre apenas que as ciências, ampliando-se e aprofundando-se, transformem com muita frequência uma universalidade em particularidade. Já vimos igualmente, que a ciência real é obrigada, em determinados casos, a determinar exatamente universalidades relativas precisamente através da acentuação de seu caráter particular, que se pense na observação de Marx sobre a universalidade e a particularidade, quando enfrenta o problema histórico da essência do capitalismo. Na particularidade, na determinação e na especificação, portanto, está contido um elemento de crítica ou de determinação mais próxima e mais concreta de um fenômeno ou de uma lei. É uma concretização crítica, obtida graças à descoberta das reais mediações para cima e para baixo na relação dialética de universal e particular. Apenas nesse sentido deixam de surgir equívocos, ou seja, quando na particularidade enxergamos, pelo menos em igual medida, tanto um princípio de movimento do conhecimento quanto uma etapa em um momento do caminho dialético. A oscilação linguística do significado desta palavra, portanto, não deixa de ter ligações com o sentido lógico e com a função metodológica da particularidade. Nota de rodapé 162 da página anterior. Talvez seja interessante a esse aspecto
o fato de que Marx dê das expressões universalidade e particularidade a seguinte etimologia. Mas o que diria Old Hegel se soubesse no além que universal em alemão e em nórdico não significa senão a terra comum, e o particular nada mais do que a propriedade privada separada da terra comum. Eis que, na verdade, maldição, as categorias lógicas provêm do nosso comércio. Marx a Engels, 25 de março de 1868, em... Por certo, tal como a maior parte das determinações desse tipo, também a nossa não deve ser acentuada desmesuradamente e deformada numa espécie de heraclitianismo lógico, como por vezes ocorre em Hegel. De fato, os momentos particulares mediadores têm frequentemente na natureza como na sociedade uma existência relativamente bem delimitada, uma figura própria, que se pense na espécie, no gênero, na natureza ou na classe, no extrato, na sociedade. Engels sublinhava energicamente, em face do pensamento exigido e metafísico, pensamento rígido e metafísico dos naturalistas de seu tempo, os limites fugidios, as transformações mútuas de tais conceitos classificatórios. Mas, naturalmente, jamais pensou que por causa disso se devesse negar a existência particular da espécie, gênero, etc. Porque se apresenta necessariamente desde o início do pensamento científico, a classificação constitui naturalmente o estímulo para que os filósofos se ocupem da categoria da particularidade. O seu mais amplo significado, por nós há pouco considerado, já pressupõe um conteúdo concreto bastante explicitado da matéria tratada pela ciência, a fim de poder conduzir à maturidade os problemas dialéticos importantes e relativos a este problema. Não é um acaso, portanto, que a antiga dialética, sobretudo a dos pré-socráticos, tenha expressado muito mais energicamente a conversão recíproca dos extremos, da singularidade e da universalidade, do que sua mediação através da particularidade. Lenin, que acompanhou atentamente as tendências dialéticas em Aristóteles, chegou mesmo a constatar em face de sua filosofia uma ingênua confusão, uma lamentável e irremediável confusão na dialética de universal e particular. Não é um acaso que a filosofia burguesa se aproxime relativamente tarde, na época clássica alemã, deste problema. A questão só pode receber uma verdadeira solução no materialismo dialético. Mas tampouco é um acaso que a filosofia burguesa, tão logo se façam sentir suas tendências à decadência, esqueça novamente a particularidade, elimine-a das considerações filosóficas e opere apenas com os extremos, deformantes da singularidade e da universalidade. Esta tendência inicia-se já com a dissolução do hegelianismo. Recordamo-la a respeito do liberal Rosenkranz. O hegeliano de esquerda radical Stirner não só abandona a particularidade, como dá início a uma polêmica contra ela, na qual busca utilizar demagogicamente a multiplicidade de significados desta palavra. Ele exclama pateticamente: não nos devemos deter em algo particular, como, por exemplo, judeu ou cristão. De modo algum eu me detenho em algo particular, mas sim no único. Marx não se limita apenas a mostrar a embrulhada mental de Stirner, revela também o fundo social de sua demagogia, abre aspas. Sancho Stirner, GL, quer ou acredita querer que os indivíduos tenham entre si relações puramente pessoais, que suas relações não sejam mediatizadas por um terceiro, por uma coisa, conforme a concorrência. Este terceiro é aqui o particular, ou o antagonismo particular, não absoluto, ou seja, a posição recíproca dos indivíduos, condicionada por relações sociais atuais. Sancho, por exemplo, não quer que os dois indivíduos se encontrem em antagonismo. Como burguês e proletário, protesta contra o particular, que o burguês tem com relação ao proletário. Gostaria que eles entrassem em uma relação puramente pessoal, que se mantivessem em relação com os simples indivíduos. Ele não reflete sobre o fato de que, no âmbito da divisão do trabalho, as relações pessoais se desenvolvem e se fixam necessariamente em relações de classe, e que, portanto, toda a sua baboseira não passa de um piedoso e puro desejo, que ele pensa realizar exortando os indivíduos dessas classes a tirar a cabeça da cabeça a representação do seu antagonismo e do seu privilégio particular.
Marx mostra que Stirner busca afastar idealmente da vida dos homens, justamente como particular, as determinações sociais, que ele, deste modo, passa por cima do caráter de classe da sociedade capitalista e que, portanto, o anarquista radical se torna um apologeta do capitalismo. Uma tendência similar já foi notada em Bruno Bauer, O Homem como Átomo, e, por certo, com acentos inteiramente diversos em Kierkegaard, no qual a singularidade na forma da unicidade torna-se a suprema categoria de valor que deve ser colocada, excluindo-se conscientemente qualquer categoria de mediação em relação imediata com Deus. Esta tendência penetra em toda a filosofia burguesa da decadência, inclusive na moderna semântica americana. O homem deve sempre ser compreendido como singular, excluindo-se todas as mediações da socialidade de sua existência, afastando-se qualquer particularidade mediadora. Pelas mesmas razões sociais, sem que, por certo, se confesse abertamente, de Stirner ou de Kierkegaard, começa também na lógica a eliminação do particular como momento da luta contra a objetividade, a dialética e a concreticidade. Tredelenburg, o primeiro lógico importante que criticou Hegel, polariza também os extremos de universalidade e singularidade, sem membros intermediários de mediação. Todavia, não os polariza mais como determinações homogêneas do ser ou do pensamento, deixando-os, portanto, mesmo como opostos, sobre um comum terreno gnosiológico. Eles aparecem nele, antes, como representações da antítese de pensamento e ser, de tal modo que, naturalmente, toda mediação, do ponto de vista metodológico, é antecipadamente excluída. Trendelenburg diz, abre aspas, o movimento como fundo vital do pensamento tem o caráter da universalidade, ao passo que o movimento do ser é limitado e, por isso, isolado. Portanto, todas as formas do pensamento levam em si mesmas a universalidade, como traço fundamental que as permeia. O singular, quando é pensado, torna-se universal, e nós colhemos o conceito mesmo de singular através do universal, na medida em que o produzimos e o delimitamos com aquela atividade universal. E, logo após, acrescenta: o singular é em si o incomensurável para o pensamento. Trendelenburg afirma a insuperável oposição de pensamento e ser, limitando-se a, muito frequentemente com reservas, mas o sentido de seus raciocínios é também muito claro. Já que o ser é singular, o pensamento é universal, o pensamento não pode jamais expressar adequadamente o ser. Disso decorre necessariamente um agnosticismo que já contém em si todos os germes do irracionalismo. Já que a singularidade é completamente estranha ao pensamento, o que pode, o que pode ela ser senão irracional? Não é um acaso que Kierkegaard tenha sempre alimentado uma profunda veneração por Trendelenburg. Não pretendemos, neste local, acompanhar os posteriores desenvolvimentos da filosofia burguesa. É imediatamente evidente que, sobre esta base, uma ou surge ou uma divinação do universal, que já é certamente de tipo idealista subjetivo, ou a degradação da universalidade ao papel de um subsídio simplesmente técnico. A doutrina do mito na época imperialista fornece uma mistura eclética dos dois pontos de vista. Se esta concepção da universalidade como pura determinação do pensamento é uma fonte de agnosticismo, do outro polo, da concepção do ser como pura singularidade, deve surgir o irracionalismo. E os filósofos imperialistas, na realidade, mesmo que não queiram conscientemente ser irracionalistas, encontram-se neste caminho. É o caso de Windelband, com seu método ideográfico. É o caso de Ricker com a sua concepção do historicamente singular como indivisível, como indivíduo. Em Windelband e em Rickert já se faz sentir nitidamente a tendência apologética que consiste em afastar da história qualquer correspondência a leis, notadamente sociais. Aqui nasce em um polo uma irracionalização da história,
principalmente em Rickert, com uma canonização do método de Ranke e de seus discípulos, ou seja, o de excluir da história todos os momentos que vão além da singularidade dos fenômenos históricos e, portanto, toda particularidade e universalidade. No outro polo, as generalidades analógicas vazias e completamente carentes de conteúdo das sociologias burguesas, Simmel, Max Weber, etc. Esta tendência reforça-se continuamente durante o período imperialista. Deste modo, após o breve episódio da filosofia clássica alemã, o problema da particularidade desaparece do pensamento burguês. Apenas o materialismo dialético está em condições de colocar com justeza e de resolver também este problema. O modo aqui delineado não pretende de modo algum ser uma solução. Com ele, procuramos apenas mencionar os problemas mais importantes que daí derivam.